A paz seja convosco. Às vezes as pessoas hereges, elas falam coisas certas. Daí eu estava ouvindo um recorte do apóstolo Valdomiro, e ele falava assim: maldito é o carnaval, seja amaldiçoado. Não existe festa tão pecaminosa no Brasil quanto essa. Pessoas, elas se perdem, se afastam de Deus e acham que é apenas um ato cultural, sendo que não é algo cultural. É algo maligno, satânico, e que Deus tenha misericórdia das pessoas que, na ignorância ou apenas na satisfação da sua carne, brincam o carnaval, permitem que os seus filhos nas escolas participem para que eles não fiquem entristecidos, para que eles não fiquem amargurados, porque todo mundo participa. As festas pagãs, elas existem exatamente para trazer o mundo para dentro das vidas da igreja. E aí a gente tem Halloween, tem festa junina e daí para frente. Cabe a você, como pai, querer que o teu filho fique bem na fita com os amigos, com as amiguinhas, ou que realmente ele seja educado dentro dos princípios cristãos. No dia de hoje, está lá sendo celebrado, já foi aberto, sei lá, acho que foi sábado, um pai de santo na avenida e tudo mais, invocando todo tipo de demônio e tudo mais, e as pessoas, elas acham bonito. Nós não achamos bonito, pelo contrário, nós abominamos isso. Eu declaro a minha abominação e o meu repúdio a isso. Estamos trabalhando na teologia do desperdício, dentro do desperdício de atos. Fazendo uma breve recapitulação, dentro do que nós estamos já trabalhando na semana passada, nós falamos sobre a distribuição das tarefas sem desperdício dentro do livro de Atos. Nós lemos Atos 16, de 1 a 7, que mostrava aquela condição pós-descida do Espírito Santo, em que a igreja, ela explodiu. Eram 120 pessoas, basicamente, que eram as pessoas que estavam dentro do cenáculo orando, buscando a descida do Espírito Santo. E aí aqueles homens começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia, dentro daquele contexto que não tem nada a ver com labachúrias e lindomanaias, mas eram línguas idiomáticas, em que as pessoas que estavam visitando Jerusalém em prol da Páscoa estavam ali, e eram pessoas de muitas nações que haviam sido fugido daquela região por causa da perseguição. Então haviam pessoas com 2, 3 línguas. E aí o apóstolo Pedro e aqueles homens que estavam lá começaram a falar em outras línguas daqui, e eles começaram a entender na sua própria língua materna. E aqueles homens começaram a ficar incomodados. O apóstolo Pedro, ele faz aquele discurso perante aquelas pessoas. As pessoas, no fim do discurso de Pedro, aqueles que são filhos de Deus, olharam para Pedro e falaram: o que nós fazemos? E ele fala que eles deveriam crer e ser batizados. E aí, naquele momento, dali para frente, a igreja, em um pequeno, curto espaço de tempo, ela cresceu em 3.000 pessoas. Aqueles homens que trabalhavam, como sempre na igreja, tem sempre mais gente do que a gente que trabalha. E aí, basicamente, ficou a cargo dos apóstolos, aqueles que sobreviveram, os 11, e mais o Matias, que substituiu o Judas. E eles começaram a dividir o tempo deles entre a leitura da palavra e a pregação e o atender as pessoas. E na semana passada nós falamos sobre essa condição de quanto mais perto você está da pessoa, você acaba dando mais atenção a ela. A palavra de Deus fala sobre isso, que se você não cuidar daquele que é próximo a você é pior do que o descrente. E aqueles homens começaram a cuidar, em especial das viúvas judaicas, das judias. E aí o que acontece é que daquele povo que se converteu, muitos deles começaram a se agregar pessoas que eram gentias. E as viúvas gentias, elas começaram a ser deixadas de lado e houve uma grande reclamação. Porque aqueles homens começaram a ter problemas. E aí o que acontece é que eles levantam 7 pessoas
7 homens, diáconos, para fazer este trabalho, e foi até aí que nós trabalhamos. Eles, apóstolos, perceberam que não era correto que eles diminuíssem o seu ritmo de ensino e de oração para a igreja, para que a igreja não sofresse consequências, como a ignorância. E aí encontraram essas 7 pessoas e o plano, evidentemente, ele deu certo. Atos capítulo 6, verso 7. Atos capítulo 6, verso 7. A continuidade desse Atos capítulo 2, verso 8, em que há a descida do Espírito Santo. As pessoas, elas começaram a reputar a segunda vinda de Cristo, o fim dos tempos, como sendo iminente. E com essa iminência, eles começaram a olhar para os seus bens e começaram a mensurar, para que eu preciso de tanto? E aí eles começaram a compartilhar. Compartilharam recursos, compartilharam roupas, sapatos, comida e também recursos financeiros. E eles compartilharam e haviam recursos, mas eles não conseguiam alimentar as pessoas. Atos 6, 7, o que aconteceu? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então a gente vê que quando uma decisão ela é tomada segundo a vontade de Deus, ela dá continuidade. A gente vê vários exemplos disso aí dentro das Escrituras. Assim que Jesus morreu, algumas pessoas começaram a criticar, pessoas que estavam ali, entendeu, pregando o evangelho, olhavam para os discípulos e eles falavam assim, vamos matar todo mundo. E aí uma pessoa se levanta e fala assim, não, se não for de Deus, não permanece. Não precisa se preocupar. A verdade é que dentro do meio cristão, em especial, e esse é o nosso tema, o que não é de Deus não permanece. Seja coisa abençoada aos nossos olhos ou não. Porque se você olhar para as igrejas pagãs, porque as igrejas que não professam Jesus como Senhor e Salvador, e que não têm como base as Escrituras Sagradas, mas tem todo tipo de coisas, sorte de coisas como base, elas são hereges. Por mais que tenha o show, por mais que tenha o cantor gospel, por mais que fale de Jesus, aquela igreja ela não é cristã. Ela está lá pela vontade de Deus para semear o engano. Nós temos uma dificuldade grande em relação a isso, mas as igrejas que estão aí fazendo todo tipo de heresia, elas são plantadas pelo próprio Deus para que se possa medir o coração das próprias pessoas. Aonde está o meu coração? Algumas coisas que nós podemos ver dentro dessa história toda que eu contei para vocês, da igreja perseguida, da igreja que se inicia, dentro do livro de Atos, sobre a questão do desperdício. A primeira delas é que sobrecarregar líderes com tarefas que outros podem cuidar significa não fazer o melhor uso dos seus talentos e tempo. Então, nós começamos a falar na semana passada a respeito disso, em que cada um de vocês tem dons, cada um de vocês tem aptidões, capacitações que devem ser utilizadas, seja no âmbito da igreja no local físico, seja na igreja fora do local físico e fora, que é onde nós temos o maior campo de atuação. O maior campo de atuação seu não é aqui na igreja, mas é aqui também. Mas você vive aí fora, você, dentro da nossa realidade, você vende flores, você trabalha com negócio de carros, você trabalha com esporte, com luta, tal. Todas essas atividades são atividades que você pode sim e deve inserir coisas cristãs dentro da sua atividade para que aquilo seja uma coisa, um papel de bênção. Quando você não faz isso, você sobrecarrega pessoas. Não é certo, diz o apóstolo, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir mesas, isso é desperdício. Quantas são as igrejas que não se aperceberam desse princípio-chave e continuam naquela mesma condição? A pessoa ela passa semana após semana fazendo as mesmas coisas. A pessoa ela não se dedica a ler um bom livro. Eu não me lembro se nos últimos 2 anos alguém me ligou e falou assim, pastor, eu estou querendo crescer, eu queria ler um bom livro cristão que pudesse me edificar de forma cristã.
Eu vejo as pessoas postando lá, livros lá na internet, ninguém pergunta, ninguém vai ao sacerdote e pergunta, por que eu posso ler que pode edificar a minha vida, que eu posso inclusive edificar a igreja? A maioria das pessoas que eu vejo ler alguma coisa, lê em livros de autoajuda. Ah, como ser isso, como conseguir aquilo, como conseguir aquilo outro. E isso é desperdício, porque é uma literatura vasta, dentro do campo cristão, que se você me perguntar, eu posso indicar e vai fazer com que você cresça em estatura e graça diante do Senhor, que é a condição principal. Então, pessoas estão iniciando leitura, tenho trabalhado com o Daniel, entendeu? A leitura da Bíblia frequente, isso aí é um pré-requisito, você tem que ler a Bíblia diariamente, mas não é só isso. Você tem que avançar, porque senão vocês vão ficar como crianças, que como pequenininho está só tomando leitinho espiritual. Não, há muito mais de conhecimento e estudo. Há muito mais que você pode se dedicar. Poxa, mas eu trabalho, eu estudo, não importa. Se você tirar 10 minutos do teu Instagram, 10 minutos do teu YouTube, você consegue ler um capítulo ou meio capítulo, sei lá, no final de um mês você conseguir ler um livro. E aí no final de 12 meses você leu 12 livros. Nós temos a facilidade das mídias, entendeu? Para você poder ver no celular ou num tablet. Então, não é desculpa. E Deus ele vai cobrar isso. No meio da igreja, pessoas para cuidarem das construções, outras de visitas aos hospitais. Fiquei muito feliz com a predisposição da Natália. Menísia vai fazer a operação, ela precisa de alguém para ficar lá no pós-cirúrgico. E aí eu comecei ela falou comigo, a Menísia, falei, não, posta lá, vamos ver a reação das pessoas. E aí logo na sequência, acho que foi a Diene que fez um comentário, aí na sequência a Natália foi lá e colocou que poderia ajudar. São habilidades nossas que nós temos, mas eu trabalho. Mas e daí? Se você tivesse com o seu ente querido, teu filho, seu marido, seu irmão no hospital, você iria trabalhar ou você iria dar suporte? Por que nós não podemos fazer a mesma coisa por aqueles que não são próximos? Eu não sei se você pensou ou pelo menos ventilou a ideia de você estar no hospital e ajudar a Menísia naquele tempo. Mas se não fez, deveria ter feito. Você deveria ter se preocupado, ou ligado, ou perguntado, olha, eu não estou dando uma satisfação, alguma coisa. Há pessoas para cuidarem de finanças, outras pessoas responsáveis por missões. Nós não temos visto mais a questão do evangelismo. Não há mais aquele grupo que ia, entendeu? Já tem pelo menos uns 6 meses que eu não vejo ninguém. Fala assim, poxa, eu fui lá e daí um folheto. Em pegar, olha, estamos num carnaval aí, você pegar, por exemplo, 1 hora, 2 horas, e você ir lá num parque perto da sua casa, ir lá com um folhetinho, entregar um folhetinho para alguém, ou estar ali à disposição para ajudar, ou falar alguma coisa para alguém. Pessoas sábias e cheias do Espírito Santo devem estar desenvolvendo seu ministério, mesmo que elas não tenham sido convidadas a assumir nada. Então não há necessidade, você sabe das suas capacitações e você consegue olhar e você vê. Então nós chegamos aqui, no nosso culto, apesar da distância que tem da nossa igreja para a maioria das casas, você não há problema de você chegar 5 minutos mais cedo. Você, naquele dia específico, do dia de domingo, você chega mais cedo. Quem sabe para você fala assim, Rô, pode deixar que hoje eu faço o café? Luísa, pode deixar que eu lavo a louça? Pastor, pode deixar que eu lavo a porta, eu levanto a porta? Mas não. O que acontece é que você olha para você e você chega como se a mesa estivesse toda pronta. Isso está errado. Como que a gente vai crescer como igreja dessa maneira? Como que a gente vai crescer? Segundo desperdício, ainda falando de dons, 1 Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. No zelo não sejais remisso, sejais fervorosos de espírito, 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas. Todas estas coisas.
Quando Jesus ele foi assunto aos céus, antes disso ele fala: se reúnam e fiquem em oração, para que do alto sejais revestidos de poder, para dar testemunho. Então nós precisamos do Espírito Santo para realizar qualquer tipo de atividade. E isso é o que o primeiro versículo fala. Mas ele sabe das nossas incapacidades, ele sabe das nossas fragilidades, por isso que ele vai e faz o que? Distribui, como lhe apraz, dons. Ele sabia das necessidades da igreja cristã, semente de vida, e para isso ele mandou você, para que você pudesse exercer algum tipo de atividade, alguma coisa a ser feita. E ele distribui porque ele sabe da necessidade. E aí a gente tem uma série de textos, como Parábola dos Talentos, em que o Senhor, ele entrega para um talento, para outro 2 talentos e para outro 5 talentos, e depois ele vem cobrar. E é exatamente nisso que você está pecando. Você recebe o dom, você tem a capacitação, ou você não tem a capacitação e você não busca essa capacitação, e aí o que acontece é que a obra que você deveria exercer, ela fica parada. Um dom não utilizado é um desperdício. Abrir oportunidades para utilizar os dons fortalece a igreja. No caso de Jerusalém, se os irmãos tivessem negado o conselho dos 12 de fazer o quê? Colocar 7 pessoas para auxiliar, a igreja teria recebido menos ensino, teria recebido menos orações, haveriam menos curas. Por quê? Aqueles homens estavam designados, ao invés de pregar o evangelho e estudar, eles estavam fazendo o quê? Servindo mesas, que é tão importante como a pregação do evangelho, mas são funções diferentes. A igreja ela precisa do ensino e do estudo, ela precisa de capacitação espiritual, porque senão como é que você vai ajudar pessoas? As pessoas elas estão sedentas e famintas, aguardando que você se coloque à disposição. Posso ajudar? Posso falar alguma coisa? A gente já falou isso no passado. Talvez você não tenha muitas habilidades, mas eu creio que pelo menos a habilidade de você compartilhar um culto, compartilhar um versículo bíblico, estar disposto a ajudar as pessoas. Você tem que estar disposto. Essa é a solicitação, a ordenança do Senhor, que nós busquemos a capacitação e buscando essa capacitação a gente coloque o quê? Em prática junto com os irmãos e as irmãs. Coisas simples, como ler uma palavra, perguntar se a pessoa está com alguma dificuldade, perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa, um alimento, alguma coisa. Temos que fazer isso. Se não houvesse o levantamento dos 7, talvez eles continuassem sentados nos bancos com seus dons inutilizados, isso é desperdício. Qual é o seu dom? O que Deus espera de você? Será que você não pode separar dentro do seu tempo, dentro dos seus dias, algum tempo para você parar e perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Nós estamos aí no carnaval, nós temos a segunda-feira em que, em regra, ninguém vai trabalhar. Terça-feira, em regra, ninguém vai trabalhar. Quarta-feira, em regra, vai ser depois do almoço. Tem um negócio da Rosângela que eu preciso soldar, eu fui procurar. Não, sobe quarta-feira. O que você vai fazer segunda, terça e metade da quarta? Será que você não pode parar um tempo? Você casado, você não pode pedir para o seu cônjuge para segurar as pontas aí, que você vai ter um tempo de oração. Não é para ficar o dia inteiro. Tira uma hora. Vai para o seu quarto, vai para um parque, senta lá, conversa com o Senhor, ouve um louvor, lê um texto bíblico. Talvez você receba a direção do seu ano de 2026 de toda a sua vida. Mas o que acontece normalmente? Segunda-feira eu vou dormir o dia inteiro, eu vou comer, encher a pança, durmo depois do almoço, aí vou para a televisão, vou para a internet, continuo fazendo, e a terça-feira a mesma coisa, e a quarta-feira a mesma coisa, você está cansado, você não resolveu nada, não fez nada, não fez uma caminhada, não teve nenhum momento de lazer com a tua família. Ontem postei, a Rô graciosamente teve a ideia lá, juntamos, ela fez uns lanchinhos, entendeu? Compramos umas coisinhas, fomos lá, vimos o pôr do sol, ficamos lá das 18 até as 20 mais ou menos, estava ficando mais escuro, a gente saiu de lá, foi um tempo agradável,
Gastamos o quê? 15 reais? 20 reais? Sei lá. Então, todas essas coisas, elas têm que estar dentro do escopo, porque isso também, se você não faz, é desperdício. Você curtir, ter um tempo de descanso com a tua família. Mas nós não fazemos isso. Terceiro desperdício, as viúvas. Como eu disse para vocês, as viúvas, já falei, as viúvas dentro do conselho bíblico, não só as viúvas, mas as mulheres dentro do contexto do Antigo Testamento e mesmo do Novo Testamento, elas não tinham a faculdade de trabalho. Mulher não trabalhava, a menos que ela não tivesse marido, porque se ela tivesse marido, seria uma desonra para o marido ele não conseguir suprir a mulher. Isso não descarta o trabalho, por exemplo, que a gente vê da mulher virtuosa, em que havia o homem que ele tinha a posse da fazenda e a mulher ela auxiliava lá. Não é que a mulher vai ficar sentada, entendeu, só comendo e engordando. Não é isso, a atividade delas são diferentes. Esse é o pensamento ali. E aí o que acontece é que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e mesmo hoje, dentro do contexto do mundo muçulmano ou da parte oriental, as mulheres elas são meio repudiadas em relação ao trabalho. E as viúvas, quando morriam, quando elas eram viúvas e que não tinham seu marido, aí a coisa ficava mais grave ainda. Porque a viúva com mais de 50, 60 anos, como que ela iria buscar um trabalho dentro de um contexto de agricultura, de pecuária, em que o trabalho era pesado, o trabalho era bruto? Não era uma coisa que você pode hoje sentar e mexer no computador, não é algo que você pode ir lá e fazer um arranjo de flores. Não, ali era bruto. Então as mulheres elas ficavam desamparadas. Então havia uma determinação que viúvas, realmente viúvas, a partir de uma determinada idade, que não houvesse quem ajudasse, seriam ajudadas pela igreja. E naquele contexto haviam muitas. As viúvas e seus parentes certamente ficaram muito contentes quando se levantaram os 7, porque as suas senhoras elas puderam ser cuidadas. Nunca mais se tocou no assunto da discriminação na igreja. Nunca se mais falou que as pessoas estavam sendo mal cuidadas, porque haviam pessoas responsáveis para isso. Havia pessoas que olhavam para esse aspecto. É isso que eu preciso que você faça. Que você olhe com o teu olhar, com o teu dom e olhe assim, o que está faltando na nossa igreja. O que está faltando? Então hoje a Rô falou assim, ontem falou para mim assim, pô, a gente podia fazer um lanche. Mas por que não parte de nenhum de vocês? Poxa, pastor, vamos fazer um lanche na sexta-feira? Deixa que eu organizo. Olha, eu vou ligar para as pessoas, eu vou fazer o cardápio, entendeu? Eu vou organizar para a gente fazer alguma coisinha, sentar e comer um lanchinho, tomar um refrigerante, ter um tempo de comunhão. Por que não? É exatamente o que está sendo falado aqui. É exatamente o que está sendo falado. As pessoas elas pararam de falar porque algumas pessoas se levantaram. Então, nós temos que entender que há problemas fáceis de solucionar, há problemas difíceis de solucionar, mas coisas simples nós podemos sim interagir. Poxa, eu estou vendo que está faltando isso, está fazendo aquilo, eu posso ajudar. Então, o desperdício no livro de Atos, o livro de Atos é um livro que se fala que ele não parou de ser escrito, porque nós somos discípulos do Senhor. Nós não somos apóstolos, mas nós somos discípulos. E nós continuamos reescrevendo esse livro. Nós podemos sim fazer algo. Quarto, os novos líderes entenderam, certamente, com a ajuda do Espírito, que o seu ministério não deveria ficar restrito à ação social, que é um grande engano das igrejas. A ação social ela é um ministério importante, mas não é o principal. Pessoas precisam ser alimentadas. Então, toda semana eu falo para você, traga um alimento e deposite na caixinha. Traga alguma coisa. Uma vez por semana, uma vez por cada 15 dias, uma vez por mês, sei lá, dentro do que você tem de possibilidade. Nós, eu e Rô e Heloísa, nós trazemos como família uma vez por mês. Então, assim que vira o meu cartão, nós vamos lá e compramos 6 saquinhos de arroz, 6 de feijão, 6 de farinha lá não sei das quantas, um molhinho de tomate, um macarrão, coisa básica. E a gente gasta aí em torno de, sei lá, chutando uns 100 e poucos reais, uma vez por mês. Uma vez por mês. Você não tem condição de fazer isso? Ah, pastor, eu não tenho. Compre metade. Ou compre um kit. Você vai gastar talvez 25 reais, 20 e poucos reais. Você não pode dispor de 20 e poucos reais para você trazer um kit para abençoar uma família.
A ação social é importante. As pessoas elas precisam das necessidades básicas delas sendo supridas. Mas mais importante que isso é o ensino espiritual. A pessoa estar com fome física deve ser uma coisa dolorida. Eu nunca passei por isso. Deus nunca permitiu que eu tivesse esse tipo de problema. Mas talvez algum de vocês já tenha passado por isso. Olhar, abrir a geladeira, não ter nada para comer, não ter referência, não ter alguém, não sei, eu nunca senti isso. Isso é importante, mas mais importante que isso é a fome espiritual. A pessoa que está hoje no carnaval pulando, está chegando agora para casa para dormir, ou está daqui a pouco saindo lá para o baile, ou qualquer coisa assim, são pessoas que não receberam instrução divina do Senhor. Não foram alcançadas. E você tem esse alimento. Mas pastor, eu comecei agora. O que você já tem é suficiente para alimentar as pessoas. Mas eu não tenho como falar. Eu não sei falar. A palavra de Deus diz que quando você se apresentar a alguém para falar, ele vai colocar as palavras na sua boca. Pastor, eu tenho timidez, eu tenho vergonha. A palavra de Deus diz que nós não temos sobre nós a timidez, nós temos a ousadia do Espírito. O Espírito Santo, ele é sobre as nossas vidas. E ele nos impulsiona. Como que nós podemos ter pessoas que nos são importantes e nós não falamos do Senhor? Ou nós não acreditamos que no fim dos tempos haverá um juízo, e se a pessoa ela não tiver dentro do contexto do Senhor, ela vai para o inferno. Que amor é esse? Que você repudia o ensino que você tem, de você falar com uma pessoa sobre o amor de Deus, convidá-lo para a casa do Senhor, levar a pessoa a uma meditação, compartilhar um versículo, postar, está pago, você posta. Postar tanta tolice, você posta. Mas por que não postar alguma coisa direcionada? Manda para o Zap, olha, eu estava pensando em você, está precisando de alguma coisa? Posso orar por você? Você não vai gastar nada. Antigamente, para os mais novos, isso nem consegue passar na mente. Mas para você fazer uma ligação para um celular, para alguém, era muito caro. Para você ter um telefone fixo dentro de casa, que hoje a gente está nem aí, a dinheiro de hoje, sei lá, 10, 15 mil reais, 20, você tem um telefone dentro de casa, fora o custo da manutenção. Hoje não, você tem uma liberdade. Então a irmã Menise, ela está na cirurgia já. Você pode pegar o telefone e falar, Menise, como que você está? Estou orando para você. Parece um discurso infantil, mas é o que você precisa ouvir. Porque senão você vai colocar no grupo lá o cachorrinho, a galinha, o passarinho. Isso não afeta em nada, não muda em nada. Mas você pode pegar o telefone e falar, pô, Menise, nós amamos você, estamos com saudade, que Deus possa realmente abençoar. O que é que impede você de fazer isso? É exatamente essa questão do desperdício. Os novos líderes entenderam que o seu ministério não deveria ficar restrito à ação social. Filipe e Estevão mostraram que também tinham o dom de pregar. E aqueles homens, Filipe e Estevão, eles, além de executarem o serviço ao qual eles foram comissionados, eles começaram também a pregar. Eles abandonaram o serviço das viúvas? Não. O principal trabalho deles era trabalhar com a parte da ação social. E aí, no horário vago, o que eles faziam? Pregavam a palavra. O texto não menciona os outros 5. Ele fala só de Filipe e de Estevão. E os outros 5? Podemos pensar que se não tivessem recebido esse convite para servir às mesas, teriam ficado no seu cantinho sem ninguém reconhecer a capacidade que Deus lhe havia enviado. Podemos afirmar que há um grande número de homens e mulheres nas igrejas capacitados pelos dons do Espírito que gastam seu tempo e energia em busca de alvos que têm pouco a ver com o avanço do reino de Deus. Jesus está voltando. Isso é uma máxima para o cristianismo. Por que aqueles homens de Atos, eles pegavam os seus bens e doavam metade deles, ou grande parte, para as pessoas? Por que quando teve uma coleta lá para os cristãos de Corinto, de lá não sei aonde, os filipenses eles deram mais do que eles tinham? Porque eles estavam com a iminência da volta de Cristo. Talvez esteja faltando para você a iminência da volta de Cristo.
Hoje a nossa irmã Melisa está lá no hospital. Será que ela está pensando em tolices? Será que ela está pensando em coisas bobas e tolas? Ou ela está preocupada com a sua própria vida? E aí Deus ele permite que a nossa vida seja sacudida, para que você desperte. E ele, antes de sacudir a sua vida, ele te avisa. Para mim, ele me avisou em novembro e dezembro. Olha, ou você se posiciona, eu vou sacudir. E Deus avisa. E eu tenho buscado modificar a minha vida. Comecei a ler mais, tinha deixado um pouco a leitura de lado. Estou lendo dentro da minha disponibilidade. Eu tenho um ministério de tempo integral que é diferente do seu. Eu estou lendo 4 a 5 livros de uma vez só, leio um capítulo, aí leio um capítulo do outro, à tarde leio, e estou fazendo isso, já acabei um livro, estou entrando no outro, eu vou estudar. Estou tendo mais tempo de oração, buscando mais a Deus. E você tem feito o quê? Ah, mas eu tenho que pôr a minha loja para funcionar, eu tenho que pôr a minha academia para funcionar, eu tenho que fazer a manutenção de não sei o quê. Deus fala. Precisa que eu sacuda? Ele sacode. Ele pode sacudir na vida emocional, ele pode sacudir na parte financeira, ele pode sacudir em várias áreas. À noite, com a permissão de Deus, eu vou pedir para a Vânia e ou o Felipe contarem um pouco do susto que eles tomaram na estrada, em que eles poderiam não estar aqui. Sabia, Gabriel, que você poderia não estar sem a sua mãe no dia de hoje? Nós poderíamos estar em clima de luto. O que isso vai gerar de mudança na vida dela e na vida do Felipe? Será que passou o susto? Está tudo bem? Segunda-feira, terça-feira, toca o ritmo normal, vamos aí e deixa para lá. Será que é isso? Cada um de nós somos chamados pelo Senhor para um ministério específico. E nós temos que fazer algo com essas coisas. Eu não quero que Deus me sacuda. Você vê toda a história das tribos de Israel, Deus mandava profetas alertando, e eu estou alertando você novamente. Muda a sua vida. Porque se Deus precisar tocar, Ele vai tocar. Se tiver que fazer alguma coisa para que você cumpra o propósito para o qual você foi designado, Ele vai fazer. Uma boa descrição da vida urbana moderna é uma corrida sem sentido. Quem fala sobre isso? Salomão. Que a vida no dia a dia é como correr atrás do vento. Não faz nada, você não consegue alcançar o vento. Você nem sabe onde está o vento. Atos capítulo 8, versos 26 a 39. 3 versículos cada um. Vânia, depois Carlos e Esther. Atos capítulo 8. A primeira perseguição à igreja. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Não, Atos capítulo 8, versos 26 a 39. Um anjo do Senhor? Felipe e Eunuco. O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai-te para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha de Etiópios, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe. Não, agora o Carlos, tá? Carlos, por gentileza. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vês? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explica? E convidou Felipe a subir, a sentar-se junto dele. Esther?
Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá decidir da geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Mais um. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Pedro. Segundo eles, Atos, capítulo 8, verso 36, 37 e 38. Acorda, Pedro. Dorme, não dorme. 8:36. Seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eita que água, que impede que seja eu batizado. Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Mais um. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não ouvindo mais o eunuco, e este foi seguido ao seu caminho. O que... Só até aí. Desculpa, cheio de júbilo. O que está acontecendo aí? 3.000 pessoas se converteram. A pregação do evangelho está bombada. Pessoas se convertendo de monte. Havia necessidade de auxílio naquele local. Filipe, ele se levanta como um grande pregador, cheio do Espírito Santo. Milagres e maravilhas ocorrendo. E aí a palavra de Deus diz que Deus comissiona ele para ir para o deserto. Que empresa, que gestor, que direção iria fazer com que alguém que está dando um grande lucro, está se alcançando fortemente uma situação, cumprindo o propósito, vai tirar ele do cenário dali para ir para outro lugar deserto. Dentro desse contexto a gente vê a figura desta pessoa, que é um ministro da fazenda, de um império, de uma região que era muito importante, que era da Etiópia, e aquele homem vai até lá, Jerusalém, para ouvir de Deus. Ele era eunuco, ele era castrado, ele não podia ir diante de Deus, mas ele vai lá e compra o rolo, porque não havia livros, então compra-se o rolo, e era uma coisa muito cara, sei lá, dinheiro de hoje, sei lá, 10, 15 mil reais, um rolo do livro de Isaías, e ele vai lendo durante o caminho. E aí, aquele homem que era importante, que deveria ter seguranças, armados, está lá Filipe no meio da estrada, sozinho, e ele se aproxima daquele carro. Risco de morte. Quem é você? E aí ele já chegando, porque ele chega com a autoridade do Espírito Santo. E aí aquele homem olha para ele e fala: ô ministro, você está entendendo o que você está lendo? E aí a oportunidade. Como que eu vou entender se não há quem me explique? Sobe aí para me explicar. Quantas pessoas têm passado diante de você e você não pergunta para ele: você está entendendo qual que é o princípio da vida? Você está entendendo o que é que você quer fazer? Eu, se Deus assim o permitir, na primeira semana de março, eu vou passar uns 2, 3 dias com a minha mãe, como eu faço sempre. Então, falei para vocês que antes eu iria ir apenas 2 vezes por ano, e agora eu dobrei essa quantidade. Pela idade dela, eu entendo que eu tenho que estar mais perto, então eu vou lá e passo segunda, terça, quarta, volto na quinta, normalmente assim, né? Depende do preço da passagem. E é muito bonitinho ver minha mãe, porque ela já está com uma idade avançada, mas ela está lá com os folhetinhos dela o tempo inteiro. Então ela entra no Uber,
Eu me constranjo. Ela entra no Uber e fala assim, posso entregar um folhetinho para você? Posso entregar um marcador de página para você? E ali ela profere algumas palavras doces, algumas pessoas dão retorno, outras pessoas não dão retorno, mas ela está fazendo a coisinha dela. Ela vai lá e participa do coral dela lá, ela canta, louva ao Senhor. São todas possibilidades que nós temos. Vamos para o nosso intervalo e nós vamos meditar um pouco sobre o desperdício, ou a visão do desperdício dentro dessa passagem de Filipe e o etíope. Por enquanto, que Deus te abençoe e te conceda graça. Amém.